Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à 18ª Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. E dentro da segunda Semana de Ciência, Tecnologia e Inovação na EFON, vamos abordar hoje um assunto que está cada vez mais entrando em evidência no transporte marítimo, que é a introdução, nos próximos anos, gradualmente, da inteligência artificial em navios, sobretudo, nosso foco em navios mercantes. Então, nós vamos ter, no futuro próximo, navios autônomos. Isso vai impactar no transporte marítimo, na construção naval, nos custos associados ao transporte, na mão de obra, sua qualificação, em possibilidades de aumento de riscos ambientais. São várias perguntas que estão sendo cada vez mais elaboradas, respondidas, algumas deixando mais para frente, e, com certeza, faz parte do nosso ambiente marinheiro. Portanto, convidamos o capitão de cabotagem Alejandro Caprário, presidente da Ciana, que vai nos abrilhantar, nos apresentar o que ele tem, neste período recente, adquirido de informações, inclusive com seminários participando no interior, a formação do próprio cluster, que é a Ciana, envolvendo empresas de tecnologia, construtores, diversos aspectos que serão introduzidos nesse novo segmento tão antigo que é o transporte marítimo. Convidamos também o professor Henrique Weisberg, também oficial de náutica, professor da Escola de Oficiais da Marinha Mercante, do Magistério da Marinha, que possa também participar conosco, e nós vamos ter uma abordagem, desta vez mais voltada não para a introdução dos navios, a evolução tecnológica que tem ocorrido, ou disruptiva, ou que possa ser denominada, e esse avanço, digamos assim, tecnológico, com essa possível disrupção, mas no sentido de alguns aspectos que entendemos que ainda precisam ser mais abordados, como, por exemplo, os impactos ambientais, a segurança nessas embarcações, quanto aos impactos ambientais, os profissionais, a mão de obra e alguma coisa dos custos operacionais também. Portanto, pediria também que o professor Henrique abordasse também os interesses possíveis que possam surgir, até mesmo com perguntas, para o comandante Caprário, que fará uma apresentação de alguns desses aspectos, e nós teremos oportunidade de discutir um pouco mais adiante, dentro do nosso tempo, algumas perguntas ainda importantes para serem respondidas. Talvez não haja resposta para todas as perguntas, em função ainda do avanço, da necessidade de estudos mais aprofundados. Mas nosso objetivo é tocar nesse assunto, aproveitando o conhecimento do comandante Caprário. Então, sejam bem-vindos os nossos dois participantes, junto comigo, para essa nossa roda de conversa. Esperamos que seja proveitosa para todos aqueles que sejam interessados nesse assunto. Portanto, sejam bem-vindos. Eu passo a palavra para o professor Henrique, e que vai também, depois, na sequência, passar para o nosso palestrante principal, que é o comandante Caprário. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, com o meu companheiro de trabalho, o professor Marcelo Muniz, que também é professor do Magistério Federal da Marinha, junto comigo na Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, o capitão de cabotagem Alejandro Caprário, que também é meu contemporâneo de EFON, da Escola de Oficiais da Marinha Mercante, né? É sempre um prazer encontrar com ele e discutir
sobre todos os assuntos, de marinha mercante ou não, Da mesma forma. né? É um grande amigo também, eu prezo muito por ele. E eu espero que aqui a gente possa Da trocar mesma forma. informações, conhecimentos que venham a brilhantar essa nossa semana, né? E tentar responder algumas coisas, discutir alguns assuntos e também criar algumas dúvidas. Isso faz parte do conhecimento, da pesquisa e da continuidade do ensino, né? Então, eu acho que a ideia é essa, né? Então, eu passo a palavra agora para o Caprário, para a gente dar continuidade aqui. E que a gente faça uma ótima mesa, né? Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Realmente tivemos momentos muito felizes, né, a bordo da nossa querida EFON, lá na Avenida Brasil, lá no Ciaga, contemporâneos que fomos, né? A turma do professor Weisberg realmente foi uma turma excelente, como veteranos, e o professor Weisberg, na época, o veterano Weisberg, era muito respeitado na turma dele e por nós, feras, né? O professor Muniz também, brilhante professor do Ciaga, agradeço aos dois por essa oportunidade, mas, logicamente, também agradecendo pela oportunidade da Semana de Ciência e Tecnologia ao almirante Paulo Vec Ruiz Cardoso da Silva e ao capitão de mar e guerra Josué Fonseca Teixeira Júnior. Também queria agradecer ao professor Barbosa, que organiza esta semana, e registrar também ao nosso comodoro, capitão de longo curso Álvaro José de Almeida Júnior, presidente do Centro de Capitães da Marinha Mercante, que sempre nos acompanha. Primeiramente, queria dizer que o cluster brasileiro de inteligência artificial para navios e navios autônomos foi fundado justamente porque pretende fazer com que a gente, cada vez mais, reúna as forças brasileiras, tanto de produção tecnológica, em universidades, institutos de tecnologia, empresas brasileiras para a produção dessa nova tecnologia. Agora, por que isso é cada vez mais uma tendência? São vários embasamentos que ocorrem para que tenhamos essa tendência. Uma delas é justamente a redução de acidentes, que são notabilizados por serem de origem humana, em praticamente até 96% das colisões. E isso aqui é um estudo da US Coast Guard, mas tem também de várias universidades, inclusive de Lisboa, por exemplo, que aponta números estonteantes do erro humano. Tivemos recentemente, eu gosto de mencionar exemplos recentes, para que a gente possa ilustrar melhor, né? No caso do Stellar Banner, logo ao início da pandemia, né, 24 de fevereiro de 2020, tivemos realmente danos ambientais muito grandes, não foi corrigido o abatimento da embarcação, e ele, a 12,6 nós, bateu contra um banco de areia. A inteligência artificial seria uma solução, mesmo com a tripulação embarcada, e por isso que o cluster brasileiro que nós fundamos, ele fundamenta-se nesses dois conceitos, do navio tripulado com a inteligência artificial para melhorar a segurança, mas também os navios autônomos que poderão ser controlados remotamente. Então, com esse navio tripulado tendo inteligência artificial, dificilmente ele bateria contra esse banco de areia. Os danos ambientais, que foi a pergunta do professor Muniz, foram estonteantes, foram muito grandes, porque foi movimentada uma grande infraestrutura para a recuperação do óleo que estava nessa embarcação. Então, tudo isso gerou uma emissão de carbono muito grande para essa operação, evidentemente, fora a contenção do óleo, que sempre acaba escapando um pouco. Mais de $1 bilhão é o que foi já calculado pela própria perda material, mas os danos ambientais podem superar em muito esse valor. E assim os danos ambientais ocorrem. Tivemos ali, né, naquela embarcação, no caso ali da Wilson Sons, que bateu contra
uma parte da estrutura de uma plataforma. Vejam ali a moça que causou no rebocador, uma moça que é de milhões de reais para recuperação, porque o navio, logicamente, tem que ir para o estaleiro, e isso representa uma obra de grande monta para recuperar essa embarcação offshore. E eu menciono aqui também as que levaram a mortes de pessoas, né, como foi no caso do Costa Concórdia, 30 pessoas morreram, e os danos ambientais também ocorridos ali naquela ilha. O comandante está preso até hoje. Ele dizem que estava se aproximando da ilha. Vejam que erro humano crasso, né? Ele estaria mostrando as suas habilidades de manobra para uma das passageiras lá no passadiço, e os oficiais de náutica aparentemente nada fizeram. Quer dizer, houve ali em conjunto uma série de erros humanos. E para finalizar aqui, o Evergreen, no canal de Suez, ele bloqueou a passagem, gerando bilhões 9 bilhões em mercadorias que deixaram de circular, né? Isso em um dia só. Isso representou um dano ambiental de que forma? Houve derramamento de óleo? Felizmente, não. Porém, o que se gastou com vários navios que foram obrigados a dar a volta no Cabo da Boa Esperança, foi, logicamente, um gasto ambiental muito grande. E esses navios ainda se arriscaram a serem atacados por piratas. Esse bloqueio levou a bilhões em perdas também pela falta de atendimento às rotas demandadas pelo canal de Suez, e a inteligência artificial certamente teria impedido uma série de erros que foram comprovadamente humanos. Por exemplo, a velocidade máxima permitida no canal ali de Suez, já em águas territoriais egípcias e depois vem a ser de Israel, é de até 8,6 nós. E esse navio vinha a 13 nós e meio e sem rebocador de apoio. Uma inteligência artificial, obviamente, teria impedido que a embarcação prosseguisse com essa velocidade e sem o rebocador. E, logicamente, que em caso de vento forte como ele sofreu, ele teria jogado os ferros até automaticamente e conclamado automaticamente até pelo socorro de mais rebocadores. Isso tudo automaticamente, fazendo com que os danos não fossem tão grandes, ou seja, não permitindo que a embarcação chegasse a bloquear o canal. Enfim, mais ou menos é isso. Eu só queria complementar uma informação em relação a essa demanda que envolve danos ambientais, que trata-se justamente da crise alimentar que pode ser enfrentada quando chegarmos a 10 bilhões de habitantes. Isso é uma previsão até 2050. Essa previsão é tal que 4 países serão responsáveis, isso apontado por vários autores, por esse crescimento populacional. Não será o Brasil propriamente que virá a ser responsável por esse aumento populacional de chegarmos a 10 bilhões. Hoje estamos em 8 bilhões, praticamente, na estimativa são de 7,8 a 8, e esses 4 países são o Paquistão, Índia, China e Nigéria. Então, de qualquer maneira, os países ali em verde, que produzem mais alimentos do que para a sua própria população, esses países têm que manter uma rota uma rota marítima de entrega dessas commodities alimentares sempre em grande fluxo, como nessa foto representativa da densidade de rotas marítimas, da Marine Traffic. Quer dizer, isso aqui foi uma fotografia consolidando todas as informações de AIS, do Marine Traffic, e a gente verifica realmente que são praticamente 90 mil navios em todo o mundo, comparando ali as fotos onde nós vemos os países verdes que produzem mais alimento, os de vermelho, vejam ali a situação do norte da África, passando em grande parte do Golfo Pérsico e depois se estendendo até o leste toda a Ásia, praticamente, a não ser a Rússia e a Mongólia. Todos os países são grandes dependentes
de manter os fluxos marítimos para a sua segurança alimentar. O mapa da fome de 2019 aumentou muito mais com a pandemia. Então, gente, é isso que eu queria dizer, por que vai ser uma tendência, porque se tivermos uma nova pandemia, nós poderemos ter uma situação crítica para a civilização planetária. Por isso que há uma tendência de que navios autônomos sejam uma das soluções, em virtude que a integração de tecnologias que é possível hoje com a indústria 4.0, IoT, digitalização, deep machine learning, enfim, tudo que faz parte da indústria 4.0 pode ser integrada e já está sendo para a implementação da inteligência artificial em navios ou dos navios autônomos. De fato, muito interessante essa sua explanação. Eu faria uma pergunta com relação a esse aspecto. Nós sabemos que haverá redundância, certamente, de equipamentos de navegação, sistemas de posicionamento dinâmico, sem dúvida alguma, que possam, como você mesmo citou, lançar os ferros numa situação de intempérie, umas situações mais críticas. Mas como nós poderemos assegurar que esses equipamentos efetivamente vão estar com a manutenção efetivamente sendo atendida? Porque há alguns estudos também que sinalizam que sempre quando ocorrem, claro, não sempre, mas em boa parte das ocorrências de falhas humanas, existem também condições inseguras, falhas nos processos de manutenção, falhas nos processos de investimento na manutenção, que ficam algumas vezes se adiando por questões financeiras ou por questões operacionais. Como nós poderemos assegurar, em algum momento desse processo, que apenas retirando um ser humano que, por vários motivos, poderá ser levado a cometer uma falha humana, até mesmo, com certeza, causas pessoais, não estou eximindo a responsabilidade do ser humano. Mas, ao analisarmos, inclusive dentro da segurança do trabalho, podemos ter causas, pré-requisitos para essa causa. Então, como nós poderíamos assegurar que, de fato, conseguiríamos cumprir todas essas exigências para a retirada das pessoas e não vamos ficar sujeitos a essas flutuações, às vezes até financeiras, que impedem que seja feito um acompanhamento nesses sistemas adequadamente? Então, perfeitamente. Quando a inteligência artificial começa a avançar sobre as atividades humanas, justamente a tendência é que essas atividades passem a ser cada vez mais simples, precisas, seguras e eficientes, menos estressantes para o ser humano e com redução de custos. Então, esse é um dilema que todos nós vamos enfrentar com a inserção da inteligência artificial em muitos campos da atividade humana. É bem provável que a gente, com o desenvolvimento dos navios autônomos, a gente seja levado a crer que nós vamos perder empregos, mas, na verdade, serão oportunidades. Por quê? Como assim? Se nós vamos sair, é porque nós vamos estar remotamente controlando. Os níveis de redundância, de falha de equipamentos, terão que ser regulamentados, obviamente. Você não vai poder colocar uma embarcação, vamos dizer, sem níveis de redundância, né? Você tem que ter até talvez o terceiro estágio, mas digamos que tenha o segundo estágio, né? Esse navio já vai estar, logicamente, tendo já um sistema operacional fora, só estando com um, ele já vai alarmar um protocolo. Esse navio terá que ser acompanhado com mais atenção. E se esse segundo sistema falhar, aí teria que entrar um outro sistema, que é fazer com que a embarcação possa fundear, né? Logicamente que ela vai tentar todos os controles possíveis ou até ser resgatada por uma embarcação tripulada
que possa chegar, subir até essa embarcação, obviamente, pois todos os protocolos de sociedades classificadoras estão sendo envolvidas nessa situação, para que tenhamos um modelo, uma arquitetura de embarcação que atenda esses protocolos. Eu queria só deixar aqui, em relação às sociedades classificadoras, não sei se está entrando, perfeito, está entrando aí, essa ilustração mostra que as principais empresas do mundo de navegação estão envolvidas diretamente para a formulação de inteligências artificiais em navios tripulados, mas também de navios autônomos. E as principais classificadoras, DNV, ABS e Lloyd's Register, acompanham justamente para atender essa demanda. Acho que está sem som, Henrique. Liga o áudio, por favor. Voltou. Desculpe. A preocupação é porque, de alguns setores, seria que, ao longo dos anos, foram diminuídos a quantidade de tripulantes, e isso, com certeza, houve um impacto também na segurança, né? Não é claro que eram navios mais antigos, com menor tecnologia, mas houve uma redução tal que houve uma tendência, uma fadiga maior por parte daqueles que operam o navio, por parte daqueles que conduzem o navio, seja na navegação, seja na máquina, em todo o seu funcionamento. E essa redução visava, principalmente, a redução, o controle de custos. E esse controle de custos, a preocupação é que se ele chegaria a esse ponto também de diminuir, né, essa segurança. Mas é um aspecto, com certeza, para ser abordado mais adiante. E a certificação. A certificação dessas embarcações, então, certamente vão ter um cuidado especial para mantê-las certificadas dentro dessas inspeções, né, para que não haja, seria isso? Não haja esses acidentes por eventuais cortes de custos futuros. Exatamente. Eu fui tentar aqui fazer um compartilhamento de um slide que ilustra essa situação, mas não entrou. Vamos tentar novamente aqui. O fato é o seguinte: nós vamos sempre ter, para o tripulante, uma situação mais confortável em relação... Quando a inteligência artificial embarca no navio, perdão, vai se tornar a operação desse navio muito melhor, a segurança vai aumentar tremendamente, a fadiga desse tripulante vai diminuir. Esses tripulantes terão que estar certificados para o uso dessa inteligência artificial. Então, já se observa a preocupação da IMO e da Autoridade Marítima Brasileira e de congressistas brasileiros. Tivemos no fórum recentemente que realizamos a presença de alguns congressistas em que vão fazer o projeto de lei para que ajude a regulamentar essa nova situação. Agora, e para os navios autônomos, em que vai ser controlado remotamente e oficiais de máquinas vão atuar na chegada da embarcação. Ela se aproxima da costa e, logicamente, vai se ver em relação à operação. Vai fundir ou vai atracar? Então, independente, né, de como for essa operação, os oficiais de máquinas vão comparecer, tal qual, por exemplo, comparece o prático, né? Tá aí outra atividade que deve ser também, deve, logicamente, sofrer algumas alterações, alguns protocolos terão que ser pensados em relação de como a pilot activity vai ser realizada, já que esses navios vão ter uma capacidade de manobra bastante precisa, né, para, inclusive, atracar sozinhos. Enfim, mas isso é uma situação que ainda vai ser debatida e como vai ocorrer. Eu acho que os modelos que estão sendo pensados, principalmente lá nos países nórdicos, em relação à atividade do prático, podem servir como modelo. Eles vão continuar atuando.
Mas uma situação que aqui, desculpe abrir um parênteses, já que tocamos nesse assunto, algo importante é em relação à competitividade dos portos brasileiros em relação às taxas de praticagem. Lá são muito mais competitivas do que comparativamente as brasileiras. Mas, de qualquer maneira, esses navios que a gente luta para que sejam, através do nosso cluster, né, e das regulamentações, luta para que brasileiros operem essas embarcações. Por isso, essas certificações que a gente mostra aqui serão necessárias. Não sei se eu respondi, professor Muniz. Perfeito. Não, perfeitamente. Dentro dessa transversalidade ao que nos propomos neste período, né, nas 2 semanas de ciência e tecnologia, tanto a nacional quanto a da IFOM, aproveitaria e perguntaria também ao professor Henrique, já que Caprário citou essa questão de portos, entre outros, como é que ficaria, qual é a perspectiva, aí seria a pergunta para os dois, como que ficariam essas atividades portuárias também para atracação? Há alguma perspectiva nesse sentido? Sei que são perguntas ainda para evoluírem bastante, mas eu perguntaria o que já está acontecendo. Professor Henrique. Então, eu não gostaria de responder tudo, porque é uma realidade que a gente ainda não está vivendo, a gente está estudando, entendeu? Então, tudo é estudo, estão muitas normas estão se normatizando, já existe uma norma que fala sobre navios autônomos, então já tem alguns estudos, mas a gente já pode falar algumas coisas que estão avançando. Por exemplo, se você assistiu a palestra sobre Draft Survey, que foi uma palestra também dada por mim anteriormente, eu estou mostrando que já faz-se medição de calado de navio para operação de Draft Survey. Isso já é realidade, tá? Isso não é estudo nem pesquisa. Lá nos terminais no Nordeste e no Norte, já tem drones e embarcações pequenas, teleguiadas, não mais tripuladas, para fazer medição de calado. Então, eu apresento isso na palestra. Você tem um operador que está lá no terminal, está lá no cais, lá no pier, e ele está acompanhando isso, mas não a embarcação não é tripulada, ou o drone. São experiências. Então, o risco é pequeno, a medição é feita com uma precisão melhor, né? E não deixou de perder a mão de obra. Entendeu? O cara está lá trabalhando. É outro aspecto ponto. nosso. Você perguntou em relação ao porto, eu estou falando sim, do terminal. Sim. Tá? Seria a próxima... Isso já é uma realidade. Tá? Como isso vai evoluir, aí eu já não quero me arriscar a falar. A gente tem que ver a realidade funcionando, como é que vai ser. A gente, em alguns debates, a gente esteve falando, não nesse, mas isso vai ter um tempo de maturação. Como o Caprário citou já em outras palestras, não vai ser imediato. O navio autônomo, a partir de amanhã, todos os navios serão autônomos. Né? Então... Exatamente. Não tem como com o tempo, atender a demanda de construção naval e com tão tempo. rápido. Você vê, os aviões têm piloto automático, nem por isso deixaram de ter a bordo o comandante, o copiloto, né? E aí eu faria uma pergunta já instigando, né? Mas com o intuito de provocar, né? Será que esses oficiais futuros nossos, que na minha visão, tá? Aí eu não estou partindo de nenhum dado, de nenhum estudo, aí é uma visão minha particular, não é uma pesquisa, é uma reflexão, tá? Será que eles não seriam, assim como tem um controlador de voo, um controlador de navio, né? E será que essa formação, você focou um pouco no oficial de máquinas, mas eu acho que isso no futuro vai ser o oficial mercante, que vai estar ali ajudando a fazer o controle do navio. E essa formação é uma formação voltada aos navios do futuro, serão autônomos ou como eles vierem a ser, né? O que o futuro dirá. Então, eu acho que isso que a gente está realmente estudando agora.
essas perspectivas que são importantes, esses estudos e esses parâmetros que vão ser usados. Tá? Então, vou deixar agora meu amigo Caprário falar um pouquinho. Tá? Aproveitando o gancho que a gente aqui vai nessa linha, às vezes, menos abordada em outros aspectos, né, em outros seminários, em outros debates. Não posso deixar de pedir um pouco de continuidade nessa questão da mão de obra. Como é que vai ficar, como é que ficariam os profissionais? Nós sabemos, claro, que diante dessa tecnologia, pediria para o comandante Caprário abordar um pouquinho mais, diante dessa tecnologia, digamos, de ponta, né, que será implementada progressivamente, como é que ficaria a qualificação e a dificuldade para aqueles que não estejam dentro, não se enquadrem dentro desta qualificação exigida, digamos assim, para essa tecnologia bastante avançada para a maioria, que nós que já temos uma visão do assunto, teremos de estudar, aprender, os profissionais vão ter que se especializar. Como é que ficaria isso para os demais? Nós temos 5 minutos só, tá? Então... Perfeitamente. Perfeito. Comandante, então, vamos encerrar, pessoal. Só respondendo aqui ao professor Muniz. Sim. Temos aqui como é que é assim todo o sistema de navios autônomos em que nós temos o controle remoto. As tripulações vão estar ali acompanhando seus navios normalmente como se estivessem a bordo. Eles vão utilizar também sistemas de realidade virtual, realidade aumentada para ajudá-los a acompanharem os monitoramentos, seja na parte náutica, seja na de máquinas. Então, enfim, tudo vai ser pensado, mas sempre de acordo a protocolos que precisam estar todos numa regulamentação até internacional, para que todos os países possam compartilhar do mesmo estándar. É isso. Perfeitamente. Eu agradeço a oportunidade de podermos estar aqui conversando. A gente sabe que o tempo é conciso, caberia aprofundar alguns assuntos, alguns outros aspectos. Tentamos sintonizar mais nessa pegada ambiental, em pessoas, né? Como é que ficariam as pessoas, mas há todo um estudo, com certeza, para avançar. Agradeço ao comandante Caprário, ao professor Henrique, e peço, então, por favor, o tempo bastante exíguo, se o comandante tiver já terminado, que o Henrique faça o fechamento. Eu queria só fazer uma consideração final, para permitir, lógico, o professor Weisberg no encerramento. Eu queria parabenizar a iniciativa do Grêmio de Ciência e Tecnologia, dos alunos do CIABA, da Escola de Formação de Oficiais da Marinha Americana do CIABA, cujo presidente é o aluno Schaefer, que brilhantemente fundaram esse Grêmio, que está demonstrando uma preocupação muito interessante para que na formação desses alunos se inclua o tema ciência e tecnologia dentro da sua preocupação de formação, de produção de conteúdos acadêmicos nessa área. Eu queria registrar isso. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Nós agradecemos. Eu gostaria de me despedir, agradecer a oportunidade, agradecer ao professor Muniz, ao meu companheiro e amigo Caprário, agradecer ao SEAGA, na figura do almirante Ruiz, que proporcionou essa semana de Ciência e Tecnologia, e dizer que o futuro e a inovação geram mudanças, e essas mudanças a gente tem que, novamente, procurar estar dentro daquela realidade, estudar, pesquisar, certificar. Então, o profissional, com certeza, vai sofrer uma evolução, né? E uma inovação. E isso a gente tem que buscar, não é ficar com medo, é buscar o futuro. É o que eu deixo aqui de mensagem. Eu queria também, já que temos só mais um minutinho, se me permitem, por favor. Por favor. Nós temos um importante projeto que foi revelado agora no mês de outubro, em que a Marinha do Brasil lidera a fabricação, né, quer dizer, perdão, a produção
de uma embarcação autônoma de vigilância e que participam os aspirantes do Grêmio de Ciência e Tecnologia da Escola Naval. Por isso que eu vi com grande satisfação a fundação desse Grêmio também no Ciaba. Muito bom, senhores. Então, eu Eu acho que agradeço a estimular o participação. aluno a fazer pesquisa, a participar, a entender o que é o trabalho do oficial mercante dia a dia, isso é primordial para um bom profissional, né? Então, Com toda certeza, com toda certeza. Não, e esses alunos eles vão poder participar, inclusive, dentro das atividades do Grêmio de Ciência e Tecnologia, claro, devidamente autorizados pelo comandante do centro e o comandante do corpo de alunos, enfim, eles poderão eventualmente participar de projetos, né, para que com essas participações eles complementem as suas formações de uma forma muito interessante. Perfeitamente. Senhores, em virtude do tempo, somos obrigados a encerrar. O assunto teria muita coisa para a gente discorrer ainda, muitas perguntas, com toda certeza. Agradeço a participação dos senhores e só lançaria agora aqui uma situação que chegou para a gente já aí. O comandante Caprari vai ter um desdobramento desse assunto, com participação de alunos. Fez o convite para mim e para o colega professor Henrique, e será um prazer estarmos participando, dessa vez de uma forma mais participativa com outras pessoas, mais informal, fazendo né? Perguntas e até de uma forma mais informal. Agradeço a participação, creio que o colega Henrique também vai se esforçar para estar presente nesse desdobramento. Não vai ser nesse molde, porque será mais interativo com outras pessoas. Parabéns pela iniciativa, professor Henrique, professor comandante Caprário. Que um prazer vocês estar aqui. sejam cada vez mais abençoados e nessa brilhante iniciativa e trabalho, comandante Caprário. Parabéns. Muito Obrigado a todos. É um prazer estar aqui. Nos assistiram. Contem com a gente. Um forte abraço e até a continuação, porque esse assunto não vai terminar. Inesgotável. Né? Ainda bem que ele não termina nunca. Com certeza. Um forte abraço, então, a todos, agradecendo aqueles que nos assistiram. Obrigado. Forte abraço.